TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Iniciando mais um quadro aqui do Janela do Céu para a gente conhecer um pouquinho a trajetória de vida, os passos importantes que as pessoas tomam, né, no momento de decisão para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né, aquilo que vai acontecendo à nossa volta. E às vezes a gente nem percebe que a gente está num momento de decisão, mas faz toda a diferença aquilo que a gente vivencia, né? E aqui no Janela do Céu a gente tira esse momento para rever aquilo que o Senhor já fez na vida dos nossos irmãos, dos nossos convidados aqui que vão contar a história. Hoje quem está comigo aqui é a Inês Duques Nallon, de Rondonópolis. Ela vai contar um pouquinho a história dela, aquilo que o Senhor fez na vida dela, para a gente conseguir entender um pouquinho a trajetória dela. Tudo certo, irmã? Sim, muitas coisas que o Senhor fez e está fazendo na minha vida. Glória a Deus. Eu quero iniciar lá. Eu acho que, assim, minha vida já é um milagre, né? Porque eu venho de uma família, assim, de 12 irmãos. Eu sou a 12ª, né? Depois de mim tem a caçula, a Cláudia, que é 6 anos de diferença. E minha mãe, quando teve os filhos, quando casou, ela dizia que queria ter 5 filhos, né? E eu não passei da metade do que ela pediu, né? Queria. E naquela época, assim, eles não tinham muito planejamento, né? E minha mãe ficava tendo um filho pós outro, um filho pós outro. E aí eu sou a 12ª, assim, bem provável, eu não fui planejado, não fui mesmo. E assim, glória a Deus que eu vejo ali que já Deus sabe de todas as coisas. Verdade. Todas as coisas, né? Porque imagina uma pessoa ter 13 filhos, eu tenho todos os meus irmãos vivos, todos são muito próximos, mas assim, isso não gerou em mim uma rejeição, não. Eu lembro da minha infância, que foi financeiramente muito batalhador. Meu pai ele que trazia o sustento à casa, minha mãe ajudava, mas não faltava nada, assim, o básico. Sempre tinha. Era tudo com muita simplicidade, mas tinha sempre o básico ali, nunca faltava. Meu pai provia isso certinho, assim. Porém, ele trabalhava um período noturno, eu lembro claramente isso, bem na minha infância pequena, ele trabalhava um período noturno, e aí ele tinha que dormir durante o dia, a casa era cheia de filho, e ele ficava muito nervoso, coitado. E minha mãe dizia, fica quieto, seu pai tá dormindo, mas assim, eu lembro disso, assim, aí aos meus 12 anos ele faleceu. Aí, como minhas irmãs mais velhas, a diferença, minhas irmãs mais velhas têm idade para ser minha mãe, porque são 12 irmãs, e aí eu sou a caçula, no caso, a penúltima no caso, né? E aí aí eu vejo assim que eu nem tive tanto contato com minhas irmãs mais velhas. Quando meu pai faleceu, a gente era em 5, ficou em casa. Minha irmã ficamos em 5, e minha mãe continuou sendo a provedora ali, e assim, eu via que era com tudo muito carinho, meus irmãos sempre muito grudados um com o outro. Nossa família é uma família muito gigante. Eu acho assim, muito próximo, assim, é mais de 100 pessoas. Quando a gente reúne, assim, é muita gente. Então eu fui criada com muito amor. Muito amor dos meus irmãos, da minha mãe. Até quando eu lembro do meu pai faleceu, eu tinha 12 anos, mas em momentos felizes, assim. Minhas irmãs mais velhas reclamam de muito sofrimento. Meu pai trabalhou muito tempo em fazenda, era aquela coisa bem escassa, ruim, que ali era o leite muito regrado, tudo regrado e tudo. Mas isso não me passa por mim, assim, não passou por mim, que eu já morei logo na cidade, nasci em fazenda, zona rural, mas logo vim pra cidade, estudei normal. E aí com 18 anos, com 15 anos já fui trabalhar, como era muito escasso também o lado financeiro, né? Eu fui já trabalhar muito nova, com 15 anos, e trabalhava em uma loja em vendas, mas bem tranquila, assim. Aí com 18 anos eu casei para 19. Aí, um rapaz que eu amava, gostava muito, meu primeiro esposo, a gente tudo na combinação, casamento, tudo organizado. Aí construímos uma casa, ficamos 4 anos para ter meu primeiro filho, Vinícius. E Inês, como é que era nesse período, assim, tanto da tua infância quanto adolescente e quando tu casou, que foram momentos decisivos, né?
que tu teve na tua vida, vocês tinham, assim, esse relacionamento com Deus? Vocês eram uma família próxima, né? Uma família que se davam bem, mas tinha essa relação com Deus, esse respeito, vinha algo por causa de Deus, religião, ou não tinha não era presente esse assunto? Era essa parte de religião, que era antigamente, minha mãe é católica, né? Aí tinha uma igrejinha próxima da casa, a paróquia tinha missas todos os domingos, mas lá não, era uma missa uma vez por mês, que a gente ia muito vago, nem lembro de Bíblia na minha infância, não lembro de Bíblia, não lembro de ver meus pais lendo a Bíblia, não tive essa educação espiritual na minha infância não, assim, de ter esse Deus, assim, esse Deus vivo que a gente sabe que existe, né? Aí, na adolescência, eu participava na época falava grupo de jovem, que era ali da igreja, mas era só diversão, não ia lá pra buscar Cristo, não, assim, era pra ter papo com os amigos, pra ficar junto. E dessa minha adolescência, eu já vejo os cuidados de Deus sobre mim, porque eu nunca fui uma pessoa que gostasse de fazer práticas mundanas ali. Eu nunca aprendi, da minha família também, assim, eu fui uma das irmãs que eu nunca aprendi a dançar. Minha família gostava de festa, dançar, nunca consegui beber. Se eu fosse para os locais, eu nunca fui da turma noturna. Quando eu ia, as minhas irmãs até brincam que nem gostavam de sair comigo, porque me dava uma queda de pressão, me dava um sono. Eu não suporto música alta, eu não suporto clima que seja festivo, que seja muito barulho. Não gosto, assim. Se eu vou em qualquer lugar, se for uma janta, eu jantei, ali eu joguei meia dúzia de palavras, eu já quero ir embora para minha casa. Eu já quero ir embora, eu quero já ficar no meu cantinho, eu já vejo uns cuidados de Deus muito grande referente a isso. Então, apesar de não ter Cristo presente na família, na educação, assim, de forma explícita, tu sente que ele já estava contigo ali até... Muito. Eu tô dizendo isso porque eu vou chegar lá, assim, e vejo os cuidados de Deus por não ter permitido que eu gostasse de nada dessas práticas do mundo. Eu vou chegar lá na frente dizendo até então, porque eu também vejo os cuidados de Deus perante isso, né? Aí, só que aí meus pais também, assim, na simplicidade da leitura, por ele ser analfabeto, eles passaram uma educação boa pra gente, assim, eu até brinco. Minha família não tem o hábito de xingar, que eles falam de falar palavrões, ensinou a prática também, que isso é bíblico, mas eles nem sabiam, mas sabia que isso vem, né, da doutrina deles lá, de não roubar, não fazer coisas ilícitas ali. Muito legal isso, assim, da parte da minha família. Eu não me imagino que eu fui uma pessoa rejeitada, que tem rejeição, tem aquela amargura no coração referente à minha família, por ter sido uma pessoa muito grande. Eu sei que eu não fui planejada, não fui desejada. Eu fico imaginando na cabeça da minha mãe quantas vezes que ela passava quando sabia que estava com mais uma gestação, coitada. Aí depois eu me casei com 18 anos para 19, tive 4 anos para ter o meu primeiro filho. Aí nisso eu também vejo outro cuidado de Deus referente ao meu conhecimento natural, o meu conhecimento, assim, intelecto, de não ter feito uma faculdade, assim. Eu fiquei os 4 anos para ter meu primeiro filho, na época eu já tinha carro, moto, não tinha dificuldade de transporte, mas eu não optei de fazer faculdade. Não optei de fazer, aí tive o Vinícius, meu primeiro filho, depois de 4 anos eu tive minha outra filha, Yasmin. Quando a Yasmin nasceu, meu casamento era um casamento bem sossegado, meu ex-marido era uma pessoa provedor, trazia o sustento todo para casa, a gente fez uma casa boa, tinha carro, na época a gente não era rico, mas tinha um básico, a gente tinha muito tranquilo, assim. E aí, quando a Yasmin nasceu, quando ela estava com 8 meses, e sem conhecimento nenhum, eu te conhecia só aquele Deus que eu ia de vez em quando na igreja católica, sem Bíblia, sem nada, sem aquela coisa bem vaga mesmo, mas sabendo dos cuidados do Senhor, porque me tirou dali de várias coisas que não era necessário. Aí quando a Yasmin nasceu, com 8 meses, de 6 para 8 meses, eu vi, minha mãe percebeu que ela estava com um atraso motor, né? Ela não estava mexendo adequado no berço, não estava dando motivo para andar, falar, nada. Aí eu fui no pediatra, o médico pediu para levar ela na neuropediatra. Aí a médica já começou a fazer um acompanhamento, porque viu que ela estava com algum quadro de algum atraso motor, né? E aí iniciou e pediu aí vários exames, e a partir daí
Eu fui levando de 8 meses até quase 2 anos, muitas vezes, várias vezes na médica. A médica via que tinha atraso, passou fisioterapia para ver se ela andava. E nisso, meu ex-marido, eu via que ele estava muito, muito, muito incomodado. Ele não me acompanhava nos tratamentos dela. Eu ia nos consultórios da médica e ele ali parece que ele não tinha nenhuma aceitação, assim. Ele não me ajudou em nada relacionado a isso, assim. Aí ela já estava com 2 anos e pouco. Ele um dia chegou dizendo que a médica investigando para ver o que que ela teria, né? Ela começou a andar, mas ali o atraso de fala, não falava nada. Aí ela estava com uns 2 anos e pouco, aquele casamento. Aí eu já estava com 12 anos de casada. E um casamento normal, tranquilo, mas ele ficou já estranho, meu ex-marido ficou estranho. E aí um dia ele estava com 2 anos, quase 2 anos e meio, o Vinícius com 6. Ele chegou falando que estava muito cansado do casamento e queria separar. Assim. Aí toda minha família ficou em choque, eu em choque. O sustento vinha todo dele 100%. E eu dizia, o que que eu vou fazer agora, Senhor Jesus? E não sabia ainda do diagnóstico da Yasmin, mas já sabia que ela era uma criança diferente, que iria ter cuidados especiais diferentes. Aí e aí eu comecei mais frequente na igreja católica, buscando um Deus lá. E eu era um vazio. Era um vazio, era um vazio. Eu dizia, Senhor, o que que eu vou fazer com 2 crianças pequenas, separadas, um casamento de 12 anos, nunca desviei meu olhar para outra, nem para trabalhar para fora, cuidando sempre dos afazeres de casa. E aí, por fim, ele foi embora mesmo. Aí, com uns 15 dias, ele já estava morando com outra pessoa. E aí, a médica começou ainda a investigar o caso da Yasmin. Aí, ela começou a ficar com febre e convulsões. Sentindo até falta dele também, né? E aí, o Vinícius com 6 anos, tadinho do meu filho, com 6 anos ali, ficou eu, o Vinícius e a Yasmin. Ele ganhava e começou a passar 30% do salário dele, que não dava nem para as fraldas da Yasmin, a medicações, ela tinha quadro de pneumonia. E eu me vi totalmente sozinha, desamparada de tudo. Por mais que minha família, mães, irmãs, tentavam me ajudar, eu via totalmente perdida. Aí eu fui buscar o Senhor, porque não teve solução, não tinha nada no natural me supria. Era um vazio dentro do coração, era uma tristeza muito grande, era algo que estava faltando. E aí eu peguei e comecei a buscar o Senhor. E aí Yasmin começando muita convulsões, dava muita crise de convulsão. Quando ela começava a convulsionar, eu tinha que chamar o SAMU, porque no intervalo de eu colocar a roupa e tudo, ela convulsionava repetido. Eu tinha que chamar a ambulância, o SAMU, para levar ela para o hospital. Ela tinha 6, 8, até 10 convulsões seguidos mesmo. Aí chegava no hospital, acalmava o cérebro dela, dava injeção, dava calmante, aí eu voltava com ela para casa. Era um desespero. Sim. Foram 6 meses de desespero na minha vida. Aí, num domingo, eu pedi para minha irmã me buscar. Eu estava com ela internada. Esse já era um quadro de pneumonia, a Yasmin. Aí minha irmã pegou e eu falei, mano, eu não aguento mais de sofrimento. Ela disse, busca Deus. Deus vai socorrer você. Eu me emociono porque foi a parte das convulsões da Yasmin, foi a parte pior da minha vida. Aí ela pegou e disse, busca Deus, e aquilo ficou na minha mente. E eu senti assim, como ela estivesse me maltratando. Eu não queria ouvir aquilo dela. Eu queria ouvir o que ela dissesse. Nossa, como você tá sofrendo, que coitadinha você tá, né? E ela falou assim, uma pancada pra mim, foi usado por Deus mesmo. Ela participava de uma igreja, uma denominação, né, evangélica. Aí, a partir daquele momento, eu consegui ir para uma igreja evangélica, né? Aí cheguei lá toda apavorada, falando pro pastor, pedi pro pastor orar por mim. Eu coloquei a mão por cima do pastor, minha mão queimou tanto, senti a presença do Espírito Santo. Esse foi o meu primeiro contato ali com Cristo, Jesus amado. Eu falei, meu Deus, Senhor Jesus, que poder é esse? Ele falou bem assim, isso era no início da semana. Você quer tua cura? Você tá muito doente também, não é só sua filha não. Vem sábado aqui. Aí eu peguei e falei, sim, vou. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, vamos batizar? Eu falei, vamos, essa é a cura que eu tenho isso é a cura? Ele falou, sim, vamos batizar. E eu, sem entender nada, fui e batizei no sábado, assim, lembro como fosse hoje. E aí continuei indo nessa denominação, né? Aí cheguei lá e ouvi um rapaz dizendo assim, tem 1 ano que eu não dou mais convulsões, que Deus me curou. E foi a pior parte da minha vida, as convulsões da minha filha.
Aí, nisso, a médica já tinha descoberto o que ela tinha. Uma síndrome rara. Quando eu fui para São Paulo com ela, só tinha 10 casos diagnosticados no Brasil. Chama síndrome de Angelman, que são crianças muito imperativa. Ela não quietava para nada, sempre agitada, até no sono, e convulsão repetitiva e falta de fala. E aí acréscimo com autismo também. Na época nem tinha ainda diagnóstico de autismo, mas tinha autismo também. Aí eu chego na igreja lá, e o rapaz com dificuldade com a Yasmin, muito imperativa, pequenininha, no colo, às vezes não conseguia. Eu vejo o rapaz dizendo que tinha 1 ano que ele não convulsionava, ele tinha sido curado. Aí eu cheguei em casa questionando Deus, então isso pode ser curado? Então quero a cura da minha filha. Ela tomava 6 frascos de medicação por mês. Ela tomava 4 de Depakene e 2 de Tegretol. Lembro, isso já tem 17 anos, lembro até o nome da medicação. E comecei a clamar e pedir para o Senhor. Então, Senhor, cura minha filha, Senhor. E orava, aquela intimidade com Deus ali em oração, em joelho no chão e pedindo cura pela minha filha. Aí um frasco caiu da minha mão na bancada da medicação da Yasmin e derramou tudo, assim. E eu peguei outro frasco, era vários frascos que tomava por mês, né? Aí no outro dia eu fui pegar o frasco dela, o frasco caiu da minha mão, rebentou todinho no chão. Eu falei, Deus, então eu entendi, minha filha foi curada. Tirei toda a medicação, fui desmamando a medicação dela, processo dosagem menor, tirei toda a medicação dela. Isso eu já estava em oração, né? Pedindo para ele que ele curasse minha filha. Aí tirei toda a medicação dela e fui olhando e ela sossegada, o cérebro tranquilo, não tinha foco nenhuma de convulsão. Aí a médica pedia, como era muita dosagem, né? A médica pedia pelo menos de 3 em 3 meses a dosagem no sangue para ver um exame para ver a dosagem da medicação no sangue. Aí por fim a médica falou assim, não tô achando mais dosagem nenhuma da medicação dela. Eu falei, eu tirei a medicação. Ela, como? A síndrome delas, eles têm convulsão até na adolescência para adulto. Eu falei, não, Deus curou. Aí a médica ficou assim, você tá firme disso? Você tem certeza? Sim, tenho. Aí tirei toda a medicação dela. Aí eu fui para essa igreja, como lá a Yasmin não dava sossego, porque ela era muito agitada. Eu comecei a ficar em casa, orando em casa, eu entrava em programas da televisão, em casa. Eu não conseguia ir na igreja com ela, ela era muito agitada. Quando ela começava a ouvir também muito barulho, muita agitação, eu nem sabia que ainda ela tinha autismo também, ela incomodava muito. E eu fui ficando mais em casa, mas sempre buscando o Senhor, sempre. Aí eu comprei uma Bíblia e ali mesmo sozinha, e buscava e sabia, e já eu testemunhava para todo mundo que ela tinha sido curada, porque Deus tinha curado ela, que eu tinha conseguindo entender que Deus poderia curar, e ela foi curada. Isso eu falava para todo mundo. Aí eu desci um dia na casa da minha mãe, minha irmã morava do lado, e as filhas dela estavam com estavam presas porque elas estavam envolvidas com um problema de droga. E minha irmã estava tão desesperada, muito entristecida, uma das minhas irmãs. Aí eu conhecia uma candidata, uma vereadora que me ajudava nos tratamentos da Yasmin na área da saúde, que ela era secretária da saúde também. E tinha uma reunião na casa dela, 6 horas da manhã. Eu nem tinha esse hábito de sair tão cedo, mas aí ela disse que conseguiria. Tinha um advogado na época, nessa reunião dela de 6 horas da manhã, que poderia ajudar a libertar minhas sobrinhas. Eram 2, tudo da filha da minha irmã minha. Quando eu cheguei lá, tinha reunião, mas aí o Edson, o nosso presbítero daqui, com o Felipe, o levita lá, estavam lá também fazendo uma oração. Aí eu olhei, teve a reunião deles, né, que era a reunião da vereadora, né, que eu fui conversar com os arranjos do Senhor, para eu chegar na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque na realidade eu estava só em casa, não conseguia ir na igreja. Aí o Felipe e o Edson, por fim, fizeram a oração. Aí eu cheguei até eles e falei assim, nossa, vamos até a casa da minha mãe, minha irmã mora do lado, minha irmã tá tão abatida, minha irmã tá precisando tanto de ouvir de Deus, vamos lá falar de Deus para ela. Mas sabendo até então que também eu precisaria, né, conhecer essa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí eles marcaram horário e começaram a fazer grupo na casa aí minha irmã aceitou, né, e começaram a fazer grupo na casa da minha mãe. E a minha família é muito numerosa, os grupos eram lotados de lá, toda a minha família praticamente, mais de 100 pessoas
passava por lá, um passava, outro passava. E algumas irmãs me abriu grupo também em casa. E essa minha irmã, das filhas dela, as filhas dela foram libertas lá e depois não tão, se libertaram também da droga. E aí aí o Edson e a Adria também começaram a fazer grupo aqui em casa. Aí eu conheci a igreja, aí meu filho de 6 anos, quando ganhou o violão, eu falei pra ele que quando ele quisesse tocar, ele ia tocar pro Senhor, pra ser levita. Aí com 9 anos ele pegou e entrou na aulinha de música e começou com, acho que 3 semanas ele ficou com outro rapaz lá e conhecemos o Felipe. Aí eu falei, aí ele começou a tocar pro Senhor. Aí começou a levitia do Senhor, ia para a igreja com o Felipe, ia comigo, eles tinham um grupo em casa, eu não conseguia ir para a igreja, mas sempre com auxílio, muito auxílio do corpo mesmo, assim. A Adri, o Edson, nunca Inês, deixou de e aquele teu sentimento que tu disse que passou naquele período, tanto da separação, né, com filhos pequenos, aquela situação, aquele vazio dentro, tu sentiu que o Senhor foi te suprindo, que o Senhor foi te dando segurança? Como é que foi esse teu crescimento espiritual com Cristo? De princípio lá, né, eu queria me jogar numa cama, queria morrer, era uma depressão, só que eu não podia entrar em depressão, que a Yasmin não deixava, ela não dormia durante o dia, eu não podia me jogar de cima de uma cama, era um vazio. Aí quando eu comecei a buscar o Senhor, que eu vi a cura da Yasmin, que aí eu comecei a conhecer o Senhor verdadeiramente, eu via que aquilo estava preenchendo em mim, não tinha... Foi preenchendo, foi ficando firme, meu coração não foi ficando aquela explosão de dor que tinha, não tinha mais aquele vazio. Aí, se fosse no normal, se eu não conhecesse o Senhor, mas eu não conseguia ficar nem depressivo por causa da Yasmin, né, que eu não podia jogar de cima da cama, mas era uma tristeza muito, muito grande, e foi preenchido sim. Foi preenchido muito. Eu nunca precisei tomar medicação controlada para quadro depressivo. Não precisei. O meu sono sempre teve eu sempre tive uma qualidade de sono boa, por mais que eu tenha os cuidados da Yasmin, mas eu durmo bem. Em relação aos teus filhos, assim, que eles ainda eram pequenos, né? Quando tu começou a ter esse contato com Deus, com a igreja, tu viu que tua relação com eles, a tua forma de criação, a tua forma de orar pela vida deles mudou também? Sim, o Vinícius assim, como também 6 anos amava o pai foi embora, e aí ele poderia ter sido também um menino com quadro de uma rejeição, uma amargura, e aí por ele ter ido também para a igreja, que ele começou a ir para a igreja, tocar, eu percebo assim, pelo ensinamento que eu busquei, passei, ele ficou um rapaz, hoje ele já tem 26 anos, e tá numa denominação, casou com uma moça de outra que nasceu na igreja também, os dois fazem obra do Senhor, todos os dias vão para a igreja, eu já tenho uma netinha, e aí eu vejo assim que ele até fala, o buscar da minha mãe, que passou para mim, eu não me perdi, porque eu poderia ter me perdido, porque a revolta logo em princípio veio, que eu perdi meu pai, foi uma separação, uma perca, e aí eu cuidei dele, vamos supor, e depois eu casei de novo, mas assim, os cuidados dele foram na época hoje eu peço até perdão para Deus, peço pro meu marido não permitir que ele fizesse a educação do meu filho, como não era o pai, eu não tinha esse entendimento, né? Mas aí eu vejo assim que o meu buscar do Senhor, não houve a perca do meu filho. Se eu não tivesse ido buscar o Senhor, eu creio que meu filho hoje não estaria no caminho do Senhor. Tu vê assim que Deus estava ali com os olhos sobre ti, sobre tua família, em todos esses momentos. Todos. E aí, igual eu tava falando, que lá atrás que eu disse que eu não gostava daquelas práticas de dançar, de beber, que sempre eu não fui da turma noturna, agora a Yasmin tá com 21 anos, ela precisa de todos os cuidados meus. Além dessa síndrome, ela é autista, eu não vou para casa de qualquer pessoa. Assim, eu não tenho o hábito de sair com ela. Para eu sair de casa, toda uma programação. Então, eu assim, tem semanas que eu passo a semana toda em casa. E vou massa no portão sem tirar o carro da garagem. Então, assim, e aí eu vejo que isso não me dá tristeza, depressão, porque eu sei que Deus supre o meu coração. Tem toda essa mesa do Senhor Jesus Cristo que me sustenta. Eu acompanho tudo dentro da minha casa. Agora eu tô conseguindo ir à igreja, que tem uma sobrinha minha que fica com ela, e eu vou congregar. Mas em para eu ir, eu tenho que programar. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que programar primeiro, que eu tenho auxílio de outra pessoa para ficar com ela, para eu ir.
Então eu vejo assim, já de eu não gostar dessas coisas lá atrás que o Senhor já cuidou, para que eu não ficasse hoje assim deprimida. Ah, eu queria tanto ir, eu queria tanto fazer, eu queria tanto... Não, para mim tudo é muito, muito normal os cuidados dela, por eu não precisar de ir para os locais, porque tá na realidade tá ótimo eu estar dentro de casa, eu tô suprida. Não tenho um vazio, não tenho necessidade de ir para turma noturna, de fazer balada, de ir em festa, de ficar muito tempo, de ter muito convívio de coisas que não edifica. Para mim, os outros falam que acho que às vezes eu sou até meio ETzinha, assim, porque eu não gosto de muita coisa, não. Se eu vou na casa de alguém, se eu comi, eu almocei, já fiz uma refeição, eu já quero ir embora, eu quero ficar no meu cantinho, em casa, mas não é porque eu tô aqui em casa, fico nesse... Às vezes tem uma semana que eu tô depressiva, não, com a paz. Eu falo, gente, tem uma paz dentro de mim, um sossego, porque eu conheci o Senhor Jesus Cristo, Ele está dentro de mim, esse Espírito está dentro de mim. Não tem um vazio. E Inês, o que tu poderia deixar assim para quem ouviu o teu testemunho e talvez está passando por um momento difícil, né? Assim como tu teve teus momentos difíceis e também por momentos de novidade, né? De tribulação, de uma coisa que tu precisa ali depender do Senhor, né? O Senhor costuma fazer isso com a gente, né? Tira todas as bengalas que ficam em volta, tira tudo pra gente ir pra Ele, né? E o que tu falaria para essas pessoas assim que estão nesse momento incerto da vida? Eu acho que de princípio igual eu, talvez pode vir até uma rejeição, mas que não rejeite, porque na realidade essa boa nova é o que faz a diferença. Como faz a diferença esse conhecer o Senhor verdadeiramente, essa intimidade com o Senhor. Você não precisa nem a mesa nossa é tão gigantesca, tão exposta, que eu mesmo dentro da minha própria casa, lógico, tem que congregar, quem consegue ir, vá, quem consegue participar de vários grupos, vá, mas assim, essa intimidade com o Senhor, tira o vazio, busca. Se você tiver com alguma enfermidade, igual eu fui acometida de várias enfermidades, autoimune, mas assim, o Senhor sempre cuidando, sempre entregando, vendo que se está porque você não está adequado com Deus, se adequada com Deus, busca o Senhor, porque é a libertação, a cura interior, a cura, o físico da gente fica curado nessa entrega total para o Senhor. Vale muito a pena ter intimidade com o Senhor, buscar o Senhor. E a nossa mesa é gigantesca, a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem muitos materiais, tem muitas coisas disponíveis, tem a TV por assinatura, a TV Menor pela assinatura, que é um banquete, né? Então, assim, na realidade, não deixe de buscar. Não deixe de buscar. Se está sofrendo, busque. E a gente fala, se Deus ainda permitir que isso aconteça, agradeça, porque é para tirar os bichões mesmo da carne, para a gente crescer, porque o que importa para a gente é só o reino, né? É o reino e a gente saber que tudo aqui na terra vai passar. Não entristeça por algo que esteja acontecendo, que as tribulações, né? Amém? Isso aí, Inês, muito obrigada por contar teu testemunho, contar um pouco dessa tua trajetória com o Senhor, né, como que Ele te encontrou e da maneira que Ele conduziu a tua vida, né, então se quem ouviu o testemunho aqui também tá em dúvida, né, fique certo de que o Senhor está conduzindo a tua vida também e logo tu também terá testemunhos, né, para contar com Cristo. Muito obrigada, Inês, que o Senhor abençoe tua vida. Amém. Deus te abençoe, Ana. Muito obrigada a todos que acompanharam aqui comigo e conheceram a Inês hoje aqui comigo. Deus abençoe a todos. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.